E se eu te deixasse com pouco? Poucos recursos, pouco trabalho, pouco resultado, pouco dinheiro, pouco tempo, pouca disposição, pouca liberdade de escolha e de fazer as coisas no momento que você deseja. Se eu te deixasse com pouca energia, com pouca motivação, com quase nada de disposição, o que você é capaz de fazer com pouco ou quase nada? Aquele projeto que você começa com todo entusiasmo, quando a vida te aperta e não traz para você aquilo que você gostaria no momento que você gostaria, como é que você reage? Como que você lida com a sua frustração? Como é que você se posiciona quando as coisas não saem como você esperava, da forma que você esperava, no momento que você esperava? Quando a vida te aperta e te deixa com poucos recursos, como que você funciona? Loba maravilhosa, você está no podcast Loba Deusa. Nós estamos começando uma série muito especial que se chama Consciência Planetária e nós vamos explorar essas consciências que existem aqui e que influenciam diretamente a nossa caminhada por esse planeta. Se você está aqui me assistindo pelo YouTube, então eu peço que você deixe aqui a sua curtida, deixe aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque assim a gente distribui essa mensagem e leva esse conteúdo para mais mulheres também. Se você está aqui no Spotify, mesma coisa. Então, essa introdução que eu fiz para você sobre como que você reage com pouco recurso, com pouca disposição, com pouca energia. Sabe aquelas iniciativas que você começa com aquele fogo no rabo, que você fala, isso aqui eu vou arrasar. E no primeiro mês você tem uns bons resultados, no segundo mês não foi tão bom assim, no terceiro mês, acabou. É aonde você tem a oportunidade de mostrar para a vida até que ponto vai a sua determinação e o seu comprometimento. Não é com as outras pessoas, é com você mesma, com aquilo que você se propõe a fazer, mesmo com poucos recursos, com pouca energia. Mas caramba, que planeta que é esse? Que aperta a gente até a última gota de resistência, de egocentrismo, de arrogância. Qual planeta? Eu não podia começar essa série que não fosse por outro planeta que não seja Saturno. Apesar dele não ser o primeiro planeta na ordem planetária, vamos dizer assim, ele é um dos planetas, ou melhor, ele é um mestre, que quando passa pela nossa vida, nos leva a desafios muitas vezes penosos mesmo, mas que se a gente se humilda diante dessa consciência e aprende com ele, a gente tem um crescimento espiritual e mundano extremamente valioso. Sabe aquela frase que diz que aquilo que vem muito fácil vai embora muito fácil? É Saturno quem ensina a gente o valor das coisas, o valor da vida, o valor do trabalho, dos nossos recursos, dos nossos relacionamentos, porque é ele quem tira o seu apego sobre as coisas e que ensina você que as coisas levam tempo e que aquele resultado que você busca, que não precisa ser no seu trabalho, pode ser uma mudança que você quer fazer na sua vida, seja na sua alimentação, seja no seu casamento, seja uma mudança de casa, qualquer coisa. As coisas levam tempo e a gente precisa ter paciência com a vida, com a gente mesma durante esse processo. É por isso que esse planeta, ele não, quando a gente está num ciclo de Saturno, as coisas não vêm fácil pra gente. A gente precisa ralar
na ostra, a gente precisa ir atrás, fazer por onde, para a gente ter os resultados que a gente quer. Ele dificulta mesmo o nosso caminho. É quase que como aquela pedra no seu sapato, que você não consegue tirar, mas que se você pegar aquela pedra na mão e falar, tudo bem, o que eu preciso aprender aqui com você, o que você está querendo me mostrar? Diante dessa postura de reverência e de respeito, diante de um mestre tão grandioso, você tem um grande crescimento na sua vida. Não é à toa que na atmosfera de Saturno, as moléculas, a pressão e a temperatura, elas são tão altas na superfície de Saturno, que ele converte moléculas de carbono em diamante. Tão alta é a temperatura e a pressão. E é isso que acontece com a gente nos ciclos de Saturno. A temperatura e a pressão são tão altas em cima de nós mesmas, naquele ciclo, naquele momento, que não tem como você não se lapidar, sair dessa molécula de carbono, essa pessoa que se arrasta diante da vida, que não tem compromisso com nada e com ninguém, que não tem estrutura de vida, que não leva a vida a sério. Não tem como você não se lapidar, nem que seja 1%, mas alguma coisa é lapidada. E quanto mais você se entrega para esses momentos, mais você aprende com esse mestre. E apesar dos seus aprendizados serem muitas vezes penosos, mas os resultados que vêm a partir disso são grandiosos e que dificilmente a vida volta a te derrubar. Sabe aquela frase que diz... Bom marinheiro aprende a navegar em mar revolto. Bom marinheiro é aquele que vive no mar revolto. Não tem como você ser uma boa marinheira, uma boa pessoa, um bom ser humano, se você não passar por dificuldades, por desafios. Porque se tudo na vida vier muito fácil para você, você não vai se movimentar, você não vai sair da sua zona de conforto. E é isso que Saturno nos ensina. Mas, Bias, que ciclos de Saturno são esses? A cada 7 anos na nossa vida, a gente encontra com Saturno de alguma forma, porque a cada 7 anos ele faz um trânsito com o Saturno do seu mapa astral. Então, a gente começa lá nos nossos 7 anos, quando a gente quando a gente perde os dentes da boca. Né, que a gente sente uma mudança muito, muito grande no nosso corpo. Geralmente os nossos ossos começam a crescer e dói um pouco, é desconfortável. E Saturno, ele representa essa estrutura. E nessa idade é a estrutura do seu corpo, que é o que está te dando estrutura para a vida. Então você tem essa mudança no seu corpo. Aos 14, aos 21, e então, aos 29, 30 anos, a gente tem o nosso primeiro retorno de Saturno. É quando você completa a sua primeira iniciação. É quando Saturno retorna para o seu Saturno, para Saturno no seu mapa astral. Então, ele faz uma conjunção. É lógico que é um dos movimentos mais fortes de Saturno, mais impactantes na nossa vida. Geralmente, a vida nos aperta com força, para que a gente tenha ali um crescimento, e a partir dessa idade, a vida conversa com você de uma outra maneira, porque você completou a sua primeira iniciação. E depois isso volta a acontecer a cada 7 anos, aos 36 anos, aos 43, né? 43. E aí por diante, você vai contando de 7 em 7 e você vive esses ciclos. Aos 59, 60 anos, você vai passar o seu segundo retorno. E aos 89, 90 anos, o seu terceiro retorno. Então, a gente sempre está passando por esse planeta. Outro trânsito muitíssimo significativo de Saturno é quando Saturno passa em cima da Lua no seu mapa astral. Então, quando ele faz essa conjunção com a Lua, quando ele está dentro da casa do seu mapa astral, onde está a sua Lua, dentro dessa casa e da casa seguinte, você tem também um aperto muito grande da vida.
Às vezes esse aperto ele pode ser até mais forte do que um retorno de Saturno, ou quando ele passa pelo seu ascendente. No ascendente, em cima da Lua, são momentos da vida extremamente fortes para nós, onde a gente pode ficar tão desnorteada ao ponto de se render para a vida, derrubar as nossas resistências. Daí um grande aprendizado para esse planeta é a humildade, uma certa neutralização do nosso ego, da nossa arrogância, da nossa mania de grandeza, né? E então esses trânsitos, né, entre o ascendente e a lua, no ascendente você vai passar quase que por um recomeço da vida. Como o ascendente eles são os seus olhos, a sua porta de entrada, quando Saturno passa por ali, ele convida você a reestruturar e recomeçar toda a sua vida. Toda a sua vida. Ai, mas o meu trabalho vai também. Ai, mas o meu casamento vai também. E tudo aquilo que não fizer parte do teu propósito vai sair da sua vida. E quando você tem consciência de que você está passando por esse ciclo, você só entrega. Você não segura, você não reluta, você não briga com a vida, você entrega e confia que esse grande mestre que é Saturno sabe o que é melhor para você. Então a gente tem esses trânsitos. Quando ele passa por cima da Lua, ele vai trazer para gente um aperto emocional. É quase como se você fosse estourar uma panela de pressão. Só que você é a panela de pressão. É extremamente doloroso e penoso. É como se Saturno podasse a sua sensação de ter qualquer livre-arbítrio sobre qualquer coisa na tua vida. Geralmente o que é mais impactado são os assuntos da casa onde você tem a Lua no seu mapa astral, ou no caso de um retorno de Saturno, o mais impactado é a casa onde está o seu Saturno natal, porque é ali onde vai acontecer o trânsito, são os assuntos daquela casa. No geral, ele chacoalha toda a vida, principalmente a carreira, o trabalho, porque a casa natural de Saturno é o meio de céu, que fala sobre a construção da sua carreira, o seu reconhecimento, como que o mundo te vê, qual que é a sua contribuição e a sua entrega. Mas nos trânsitos nessas outras casas, a casa da Lua e a casa que está Saturno, são esses assuntos que vão ser muito desafiados neste ciclo, tá? Então, é um planeta que ele traz pra gente um grandioso crescimento. Ele lapida a gente pra gente ser capaz de construir aqui nessa vida aquilo que a gente veio construir. Ontem no vídeo do eclipse lunar eu falei muito para vocês sobre os nodos lunares. E Saturno, ele é mais um planeta que vai te levar naquela direção. Então, uma das formas como que você pode recorrer a este ciclo, se você está vivendo um ciclo de Saturno, ou se você vai viver, uma das formas é você ter conhecimento de qual que é o seu nodo norte e usar esse nodo norte, usar a energia desse nodo norte. Então, vamos supor que você tenha um nodo norte no signo de Virgem. Num ciclo de Saturno, você vai recorrer a essa força de Virgem, que é a criticidade, o cuidar da saúde, o cuidar do seu corpo, ser mais organizada, ter uma rotina, um planejamento, sabe? Então você precisa ter o conhecimento, por quê? É para lá que Saturno tá te empurrando, no final das contas. Apesar de ele estar mexendo naquele signo que ele tá, então que nem agora, que Saturno tá em Áries, quem tá de 29 a 30 anos vai viver o seu primeiro retorno de Saturno. Então ele vai chacoalhar essa energia de Áries na sua vida. O que você é capaz de fazer sem energia, sem disposição, sem empolgação, sem motivação? Quanto você é capaz de se movimentar se eu tirar isso de você? Porque é fácil a gente fazer as coisas e cumprir com os nossos compromissos quando a gente está motivada e empolgada. Mas e quando a vida aperta? Até que ponto vai o seu comprometimento e a sua disciplina? E disciplina é o fato de você acordar todo dia, se arrumar e ir trabalhar, é a sua disciplina. Se você acorda mais cedo para fazer um exercício físico, essa é a sua disciplina.
O quão capaz você é de fazer isso sem energia, sem empolgação, sem motivação, só fazendo porque é o que precisa ser feito. A gente não faz exercício físico porque a gente gosta, a gente faz porque precisa. A gente não pratica yoga porque a gente gosta, porque pelo amor de Deus, o negócio dói. A gente faz porque é o que tem que ser feito por você, porque o seu corpo precisa disso, o seu corpo precisa de movimento. Você não come saudável porque você gosta. Você pode gostar do que você come, o que é bom, né? Porque a gente associa daí a comida com prazer. Então você pode tornar aquele legumes mais saboroso, mas você não vai fazer porque você gosta, você vai fazer porque precisa comer bem. Seu corpo precisa de saúde. Você não vai trabalhar porque você gosta. Você é maluca, né? Você gosta do que você trabalha, você fica lá o dia inteiro na frente de um computador, mexendo com planilha, fazendo um monte de conta, ou tendo que dar satisfação pro seu chefe, fazendo relatório, sei lá mais o que. Mas é o que precisa ser feito por você, é o que a vida tá pedindo de você. Você não educa os seus filhos porque você gosta. Quem que gosta de botar limite numa criança, gente? Quando a criança não quer comer a comida e você fala, filho, você só vai comer o que você tá pedindo se você comer a sua comida primeiro. Quem que gosta de fazer isso? A criança vai chorar, vai fazer birra e você vai ter que ficar ali aguentando aquela energia toda. Não é gostoso, mas é o que precisa ser feito por você. E é isso que Saturno nos ensina. A vida não foi feita para a gente gostar dela. A vida ela não é boa e ela também não é ruim. Ela é. E a gente precisa cumprir com as nossas responsabilidades diante da vida. O que a vida está pedindo de mim agora? Se eu estou ali alinhada com essa energia de Saturno, eu cumpro com a minha responsabilidade. E ponto final. E vida que segue. Então essa é a consciência planetária e eu senti de começar com ela. Primeiro porque é um grande mestre que merece profundamente o nosso respeito. E hoje eu vejo muitas pessoas na internet fazendo piadas sobre Saturno, ou até mesmo falando, ai, graças a Deus, né, acabou esse trânsito de Saturno, não sei o que lá. Eu mesma já fiz isso. Mas de verdade mesmo, a melhor atitude para a gente ter diante dessa consciência, e aqui, gente, eu estou trazendo os planetas não como uma mera figurinha ali no seu mapa astral, mas como uma consciência. Assim como, se você é da Umbanda, você recebe lá os seus guias, se você é católica e você recebe lá aquele santo, se você, sei lá qual que é a sua religião e você recebe aquela entidade, assim são os planetas. São consciências, são seres vivos também e que viajam pelo mundão afora, assim como nós. E Saturno é um deles. E diante de um planeta tão grandioso e que traz tantas coisas boas para nossa vida, não tinha como começar por outro planeta, né? E o fato de atualmente Saturno estar no signo de Áries, a gente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá tendo uma grandiosa oportunidade de recomeçar. Então você vai olhar no seu mapa astral que casa que tá o signo de Áries, porque é nessa casa principalmente que você vai começar uma nova jornada, seja nos seus relacionamentos, no seu casamento, com parcerias, com amizades, com seu dinheiro, no seu trabalho, onde seja. Olha lá que casa que tá. Porque é ali que você vai recomeçar. Se você tem, por exemplo, Áries no seu ascendente, então se prepare para viver uma nova jornada, quase que do zero. Toda a sua vida vai passar por essa reestruturação. Se você tem Lua no signo de Áries, se prepare para passar por um momento bem desafiador, porque você vai se deparar com as sombras que vêm do seu inconsciente, com a força das suas emoções, com os seus instintos, suas reações instintivas, as suas oscilações, os mistérios que habitam dentro do seu ser e que muitas vezes a gente não acessa porque são sombrios, são às vezes monstruosos, mas que a gente precisa de vez em quando acessar essas energias. E quando Saturno passa por cima da Lua, a gente tem essa oportunidade. E se eu posso aqui deixar um conselho para você,
Passe por esse momento olhando para frente. Não olhe para baixo, não olhe para trás, olha para frente. E confia em você. Porque se você está passando por esse desafio de Saturno, e que às vezes ele é muito penoso, é doloroso mesmo, a gente encara muitas das nossas sombras, mas você está tendo uma oportunidade de virar adulta, de virar autoridade. E autoridade não é aquela figura que impõe o seu poder sobre as pessoas. Porque a autoridade que é autoridade não impõe nada. Porque é uma figura tão confiante, tão cheia de si mesma, tão abundante, que ela faz com que as pessoas sigam a ela, confiem nela, só porque ela está sendo ela, sabe? Isso é uma autoridade, não é uma pessoa que impõe as suas verdades sobre outras pessoas. É uma pessoa que está ali fazendo o que tem que ser feito por ela, cumprindo o seu propósito, e naturalmente que outras pessoas vão sentir afinidade por essa energia e vão te respeitar. Mas esse respeito começa por você, você com você mesmo. Passe por esse ciclo com a cabeça erguida, mas com humildade no teu coração. Com humildade diante de uma consciência tão maior do que a sua. Esse é o meu conselho para você, se você está passando por algum desses ciclos. E, gente, esse foi o áudio de hoje. A gente está começando essa série da consciência planetária, algo que está vindo muito forte para mim neste momento. Então, a partir de hoje, a gente vai explorar essas energias que a gente recebe dos planetas. Então, eu estou esperando você aqui amanhã para a gente falar sobre mais um planeta. Eu não vou revelar ainda qual é, porque de verdade eu não sei. Vamos ver quem vai se pronunciar amanhã. E a gente continua essa série, tá bom? Se você gostou, ressoou com seu coração, curte aqui, me segue para continuar recebendo e compartilha com mais pessoas, que vai ser de uma grandiosa ajuda para aquecer esse canal aqui, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.